Sandim, para além de futebol, é sinónimo de módicos, um dos clubes mais prestigiados do concelho e mais representativos em termos de desporto sénior. Um clube com 2 modalidades e 4 equipas séniores, handball feminino e masculino e futsal feminino e masculino. Com uma história rica e feita de sucessos, é a vez do presidente António Queiras falar um pouco da história deste clube com cerca de 45 anos. O clube foi fundado em 4 de agosto de 1975 por 4 sócios que aqui num café da freguesia se juntaram e que na altura acharam que existia a necessidade para os jovens poder ter aqui um espaço para a cultura, para o desporto, e então avançaram com este pavilhão. Numa fase inicial até foi mais direcionado para a área cultural, mas depois com o passar dos anos e com a afluência dos jovens que tinham a necessidade de praticar desporto, nomeadamente nas modalidades amadoras e modalidades de pavilhão, surgiu nessa altura, ou penso que passado 2 anos, surgiu a necessidade de inclusive junto aqui à sede social, à área social, alguns 2 ou 3 empreiteiros, juntamente com os sócios, começaram a erguer aqui naquela fase foi um ringue, não é? Que não era coberto, era descoberto, portanto era só um ringue mesmo para praticar desporto. Entretanto, com o decorrer dos anos, a obra do pavilhão, numa primeira fase foi o ringue, foi o piso, numa segunda fase depois as paredes exteriores e numa terceira fase a cobertura do pavilhão. Portanto, este trabalho foi feito na sua totalidade pelos sócios. Portanto, nesta altura foram os sócios e algumas pessoas da construção civil que aos fins de semana, aos sábados e aos domingos acabaram por fazer a construção deste pavilhão, que é o pavilhão que existe neste momento, que nós temos neste momento. Portanto, foi graças a esses sócios e a esses empreiteiros que na altura, portanto, nós acabámos por ter o pavilhão. O pavilhão, entretanto, depois de estar pronto, surgiu uma equipa de handball feminina, que na altura, com pessoas, inclusive ligadas ao clube, diretores e diretoras, portanto, que formaram aqui a equipa de handball feminina, e o clube começou a crescer. A partir do handball feminino veio depois o handball masculino, e numa fase mais recente, posterior, veio o futsal. Portanto, em termos de títulos, nós tivemos títulos em praticamente todos os escalões, títulos regionais, títulos nacionais. Portanto, o clube é rico nessa vertente desportiva, porque acaba por ter praticamente em todos os escalões, tanto de futsal como do handball, todos os escalões dessas modalidades, o que valida que num ano ou noutro acaba por aparecer títulos, tanto a nível das equipas séniores como a nível das equipas de formação. Pronto, este é mais ou menos um bocadinho o histórico daquilo que tem sido e que foi o início deste clube e o início das modalidades que nós temos hoje, presentemente. Com 2 modalidades no ativo e com um total de 16 equipas a representar o Módicos, António Queiras fala da possibilidade de haver mais uma modalidade no Módicos Sandim. Com o seu próprio pavilhão, onde trabalham todas as equipas de formação e equipas séniores, torna-se por vezes difícil conseguir conciliar e coordenar tudo. Nós neste momento temos uma média mais ou menos entre os 270 atletas, 300 atletas. Portanto, é o que tem sido os últimos anos. Todos os escalões, ou seja, nós estamos a falar de escalões de futsal feminino e masculino e escalões de handball feminino e masculino. Portanto, nós temos as duas. É assim, já surgiu a possibilidade, inclusive ainda muito recentemente, em ser criada uma equipa de ciclismo. Portanto, só que é assim, o clube neste momento, primeiro, não tem
condições, em termos do que seja, em termos de condições de espaço, para albergar seja que modalidade for. É óbvio que nós já tivemos, como eu disse, recentemente foi-nos proposto, portanto, nós criamos aqui uma equipa de ciclismo, mas já tivemos aqui ginástica, já tivemos karaté, já tivemos também ténis de mesa. O que é certo é que neste momento estamos direcionados, como é óbvio, até pela afluência que nós temos de atletas, portanto, estamos neste momento só com o futsal e o handball e penso que já é estrutura suficiente e pronto, para nos dar aqui muito trabalho. Ou seja, nós neste momento não temos aqui espaços que possam albergar outras modalidades. Portanto, nós estamos muito condicionados. Nós neste momento temos cerca, ou na época passada, 16 equipas, portanto, e como é óbvio, é preciso espaços para equipamentos, é preciso espaços para os treinadores, é preciso espaços para fisioterapeutas, portanto, e o nosso pavilhão neste momento está muito limitado. Temos a esperança, como é óbvio, no futuro, quando tivermos as obras do pavilhão concluídas, como pensamos que deverá estar muito em breve, iremos ter outras condições e aí sim, penso que o Módicos aqui nesta zona do interior pode ter mais uma modalidade ou outra que possa dar resposta um bocadinho aos anseios daquilo que é ainda alguns jovens, portanto, que pretendem, como seja o karaté, como seja, como eu digo, como eu disse há um bocadinho mesmo o próprio ciclismo. Agora é óbvio que nós temos que ter as condições mínimas, portanto, para albergar mais gente, não é, como é óbvio. Neste momento estamos a sofrer também de parte dos pavilhões municipais, nós estamos a treinar em Gaia, nos pavilhões em Gaia, em 3 ou 4 pavilhões. Utilizamos também o pavilhão da escola Diogo Macedo e utilizamos também o pavilhão do Argoncilho, portanto, que é aqui muito próximo, que é aqui uma freguesia da Bilha da Feira ao lado, que também nos tem disponibilizado, pronto, todos os anos nós temos tido lá os horários para treinar. É óbvio que isto acarreta depois mais despesas em termos de ocupação de pavilhão, como é óbvio, e para além das despesas, nomeadamente no pavilhão tanto do Argoncilho como no da escola, é óbvio que os municipais são gratuitos, nós não pagamos, utilizamos as 2 horas dos escalões que lá utilizam e que têm direito, mas nomeadamente na escola Diogo Macedo e no pavilhão de Argoncilho, portanto, é uma despesa suplementar, para além das deslocações temos mais essa despesa suplementar. É óbvio que nós tentamos, no máximo, que as equipas que vão para os pavilhões municipais, ou seja, para Gaia, que sejam as equipas séniores, porque isto cria muito transtorno em termos do que é a formação. Portanto, a formação nós tentamos que seja no nosso pavilhão e que seja aqui o mais próximo possível, ou seja, na escola Diogo Macedo, ou seja, no pavilhão de Argoncilho. É óbvio, quando nós estamos a falar em 270 atletas, portanto envolve muita gente, e nós temos, o Módicos acaba por albergar aqui estas freguesias aqui em redor, ou seja, mesmo a parte aqui de Argoncilho, apesar de ser da Bilha da Feira, mas está aqui colada a nós, temos aqui a parte de Lebeque, Estuma, Sandim e Olival, portanto, que as pessoas, os atletas, portanto, sentem que é o clube neste momento que tem maior capacidade de resposta em termos competitivos, portanto, é óbvio que nós temos equipas, tivemos sempre a equipa de handball feminina na 2ª divisão, temos a equipa de handball masculino na 2ª divisão nacional, temos o futsal, portanto, que tem tido resultados extremamente positivos ao longo destes anos. Isto tem vindo a dar uma maior notoriedade e credibilidade ao clube, que leva a que haja aqui um certo bairrismo, pronto, que as pessoas sintam um bocadinho que os Módicos também fazem parte deles e nunca nos viram as costas e penso que temos tido, tem vindo em crescente, portanto, o aumento dos atletas, portanto, é sinal que o trabalho tem sido bem feito e que as pessoas são bem acolhidas aqui, portanto, e que gostam do clube. Amor ao clube é aquilo que significa ser presidente do Módicos Sandim. Para além disto, o presidente do clube oriundo de Vila Nova de Gaia fala acerca das ligações às instituições oficiais. Eu desde sempre disse que para mim, portanto, isto tem que estar um bocadinho no ADN das pessoas e eu quando tomei conta do clube, é lógico que a minha intenção era ser 1 ou 2 anos, colmatar ali uma direção, pronto, de transição. O que é certo é que as pessoas depois ficam com um bichinho, ganham amor ao clube, amizades,
E depois é assim, também é preciso haver esse espírito, um espírito, pronto, de servir um bocadinho a freguesia e servir a comunidade. E eu penso que esse tem sido o meu espírito ao longo de todos estes anos, portanto, e o que eu sinto e o que eu digo aqui aos meus diretores e à minha direção, é que nós estamos a servir uma comunidade, estamos a servir os jovens. E acho que devemos fazer tudo enquanto estamos à frente de uma coletividade, seja coletividade ou seja noutra função pública, portanto, é servir a instituição. E eu penso que se as pessoas fizerem um trabalho sério, um trabalho com dedicação, e eu costumo dizer quando sair, penso que saio com uma enorme satisfação de dever cumprido e de ter prestado os meus serviços à comunidade, portanto, ter feito alguma coisa pela comunidade. É óbvio que isto também o cativa, e eu já estou no clube, estou na presidência há alguns anos, também tem sido o trabalho que tem sido, como eu digo, tem sido um aumento tanto de atletas como das próprias equipas, e depois os resultados penso que também vão ajudando e nos vão incentivando a querer cada vez mais. Portanto, nós cada fim de semana que passa nós queremos mais vitórias, cada ano que passa nós queremos mais títulos, cada ano que passa nós queremos estar mais acima, portanto, e eu penso que a competição, é lógico que nós temos estes clubes, que é para servir também em muita formação e a parte social aqui da nossa terra e da nossa zona. Mas é óbvio que depois também tem um complemento desportivo, e o complemento desportivo em termos de competição, acho que também é um grande incentivo e é isto que cativa as pessoas normalmente a continuar. E eu penso que tem sido isso um bocadinho o segredo, de modo que sem manter alguns destes dirigentes, tanto eu como uma grande parte que me acompanha na direção já há longos anos, é nós sentirmos que o nosso trabalho está a ser reconhecido e também sentirmos que realmente os resultados nos têm criado uma motivação para nós continuarmos. A pandemia Covid-19 trouxe vários constrangimentos, não só ao Módicos Sandim, mas a todos os clubes de Vila Nova de Gaia. António Quelhas fala um pouco deste período mais complicado e acerca das decisões que foram tomadas pelas federações e associações. É óbvio que esta pandemia apanhou-nos de surpresa, como é óbvio, e quando as federações, tanto neste caso nas modalidades de futsal e handball, decidiram parar, que foi no início de março, é óbvio que ninguém pode contrariar uma decisão destas, tendo em consideração aquilo que estava a passar. Penso que foram boas decisões, portanto, foram tomadas inclusive tanto no futsal, no handball, que foram praticamente de forma imediata, passado uma semana ou duas, no início de março, portanto, foram todas as competições suspensas. É óbvio com muita tristeza nossa, é óbvio com prejuízos que nos deram muitas dores de cabeça e ainda continuam a dar, porque é óbvio que as pessoas deixámos de ter sócios a pagar cotas, deixámos de ter bilheteiras, deixámos de ter o bar a funcionar, deixámos de ter alguns patrocínios que nós tínhamos previsto até ao final da época, que deixaram, como se compreende, de também nos apoiar, porque haviam outras prioridades, não é? Em termos de patrocínios, de empresas com funcionários, e é óbvio que neste caso o clube e as equipas tiveram que ficar para trás, não só o Modos como todas as outras equipas. Nós agora estamos numa fase de retoma e é óbvio que toda a gente quer começar os treinos, toda a gente quer começar os jogos, e eu penso que nós temos que fazer isto com alguma prudência, porque realmente estamos numa fase muito, como é que eu hei de dizer, decisiva, porque nós temos neste momento, nós temos as competições todas a querer começar, nós temos as escolas também para começar, e como é óbvio, nós ainda não temos este problema resolvido, o problema da pandemia. E como tal, eu penso que nós, dirigentes, quem está à frente das instituições, é óbvio que não é fácil ouvir os pais, ouvir os treinadores, que todos os dias telefonam a querer começar as competições, mas eu penso que nós que temos maior responsabilidade, e temos responsabilidades dentro da própria instituição, acho que temos que, neste caso, dar um bocadinho o benefício da dúvida às direções, neste caso à Direção-Geral de Saúde, à Federação Portuguesa de Futebol e à Federação Portuguesa de Handball, neste caso, para haver um bocadinho de contenção, ou seja, neste momento estão abertas de uma forma mais aberta as equipas séniores. O Modos, no que toca ao Modos, estamos a respeitar ao máximo realmente as indicações que foram dadas
e neste momento ainda não demos autorização a nenhuma equipa de formação para treinar, só quando tivermos realmente certezas e condições mesmo. Neste momento estamos a fazer tudo em termos das equipas séniores, que já começaram, tanto o handball como do futsal, porque têm competições já em outubro. Estamos a cumprir rigorosamente todas as regras que foram impostas, portanto, em termos de higiene, em termos de todas as precauções que foram impostas, portanto, nós estamos a cumprir. E vamos ver se as coisas correm todas bem, porque todos os dias chegam relatos, num caso ou noutro acontecerem casos. Esperemos que não ter esse azar, e se não tivermos esse azar, é óbvio que daqui por mais algum tempo temos a esperança que eventualmente depois possa retomar realmente a formação. Isto traz muitos, como é óbvio, muitos constrangimentos em termos do que é a gerência do clube. Nós, o ano passado, para terminarmos na época, é óbvio que tivemos que recorrer a um fundo, é um fundo que acaba por ser um empréstimo da Federação Portuguesa de Futebol, para podermos dar resposta a alguns compromissos que tínhamos. Estávamos a falar num de 25 mil euros, outro de 5 mil euros, que ao fim e ao cabo são encargos que nós vamos ter para esta época, até ao final desta época teremos que os pagar. Como depois tínhamos muitos atletas, tanto do handball como do futsal, pronto, que temos compromisso em termos de despesas correntes do dia-a-dia para treinos e para jogos, que de alguma forma, apesar deles compreender, tivemos que negociar e insistir muito para eles poderem facilitar um bocadinho a situação, mas não deixa de haver aqui compromissos que já existiam com... Nós, por exemplo, estávamos num processo de certificação que tínhamos acabado de adquirir material, tanto em termos para o pavilhão como em termos de segurança, muitas coisas que tivemos que adquirir e, portanto, foi ao fim e ao cabo um investimento que nós ainda temos agora que pagar e que isso nos veio dificultar aquilo que era possível nós deixámos de ter, por exemplo, em termos de receitas, aquilo que eu já disse, mesmo para além do jantar que nós tínhamos de aniversário, portanto, conclusão, deixou de existir receitas e muitas das despesas que já estavam feitas e outras continuam a existir fixas, porque nós temos um pavilhão que é nosso e que temos encargos com luz, temos com água, com gás, custos de manutenção, mesmo a própria higienização agora do pavilhão, tivemos que preparar o pavilhão para receber agora os atletas, portanto, conclusão, nós temos mais esse acrescento, ao fim e ao cabo, em relação a muitos clubes, neste caso, a clubes de pavilhão de Vila Nova de Gaia, portanto, porque nós temos pavilhão próprio e isso tem outros encargos, portanto. Mas pronto, nós penso que também é nas horas de maior dificuldade que nós temos que ser fortes e não atirar a toalha ao chão. Acho que não devemos deitar tudo a perder que foi feito nestes anos todos. O prestígio que o clube angariou, acho que não deve ser com esta, como é que eu ia dizer, dificuldade que nós devemos desistir. Portanto, vamos de uma forma persistente, vamos tentar ultrapassar e penso que o vamos conseguir. É óbvio que nós queremos, neste caso da autarquia, queremos sempre mais e mais, não é? Pronto, todos os anos, e não só o Módicos, mas toda a gente, o dinheiro nunca chega para tudo que nós precisamos, temos que andar sempre um bocadinho de saco às costas, não é? E a fazer as contas todos os dias. Mas, sinceramente, penso que nesse aspecto, eu penso que esta Câmara, inclusive, surpreendeu um bocadinho, porque nós tínhamos, normalmente, as câmaras anteriores pagavam as inscrições, portanto, era o apoio que sinceramente dava aos clubes, como também em obras, mas penso que esta Câmara acrescentou mais um bocadinho e foi um bocadinho mais além, para além, penso que um apoio mais efetivo daquilo que são as obras urgentes e necessárias que as instituições precisam, e eu penso que está muito mais ativa. E depois acrescentou mais um apoio, porque eu penso que é fundamental, também é importante, que é um apoio que é dado também aos clubes para os atletas, portanto, de uma forma direta. E depois também tem aqui, ao longo destes anos e de uma forma progressiva, tem estado muito de perto e acompanhado muito de perto aquilo que são as dificuldades e aquilo que nós precisamos em termos, essencialmente, de infraestruturas. Nós iniciámos, portanto, aqui o processo da compra do terreno para o alargamento do pavilhão, porque era a única oportunidade que nós tínhamos para poder alargar o pavilhão, era adquirir o terreno, era oportuno, há cerca de 4, 5 anos atrás, portanto, nós conseguimos isso com o apoio da Câmara, como é óbvio. Perceberam e sentem a necessidade que nós temos,
sentem aquele trabalho que nós fazemos no dia-a-dia, como nós cuidamos bem das nossas instalações, apesar de ser muito pobrezinhas e comprar... Nós temos sempre tudo muito bem cuidado e temos feito aqui algumas intervenções praticamente todos os anos e vamos aguentando aquilo que temos para estar, ao fim e ao cabo, a disputar os campeonatos ao mais alto nível. Estamos a falar de futsal, que é a primeira divisão, mas também o handball, que está na segunda divisão nacional. E, portanto, eu penso que a Câmara foi sensível a isso. E estou convencidíssimo, não tenho dúvidas, que é uma das prioridades neste momento, Sr. Presidente da Câmara, portanto, concluir também aqui as obras do nosso pavilhão. As indicações que iam da Federação é que nós não podemos utilizar o pavilhão este ano. Nós, por questões de segurança, por questões de constrangimentos para as transmissões e tal, portanto, já nos disseram que é impossível jogarmos aqui. É óbvio que eu penso, e já tenho as coisas mais ou menos agendadas, muito brevemente, na próxima semana ou a seguir, ter uma reunião com o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol para o sensibilizar, até porque ele conhece o nosso clube, ele já cá esteve, sabe o que se passa com o nosso clube, e penso que nos vai ouvir e nos vai dar aqui algum tempo para nós podermos concluir as obras e neste tempo, ou seja, pelo menos nesta época, que nos deixe cá jogar, porque isto, sinceramente, se nós sairmos daqui do pavilhão, penso que isso é um passo atrás e pode deitar tudo a perder este projeto, nomeadamente de futsal. Porque uma coisa é nós jogarmos no nosso pavilhão, outra coisa é nós jogarmos semanalmente fora do nosso pavilhão. De maneiras que é o que eu estava a dizer, como eu comecei, eu ando um bocadinho com o coração nas mãos, porque é uma preocupação enorme e eu espero convencer o Sr. Presidente da Federação a que ele nos dê aqui, pelo menos este ano, uma vez que nós temos o projeto em curso, uma vez que há uma previsão de fazer aqui as obras, que nos possa dar aqui, pelo menos esta época, para nós podermos jogar aqui.